uma nova ordem mundial. A new world order. A new world order. A nova ordem mundial. A new world order. A new world order. A new world order. Ele já foi o mais belo, sábio e poderoso no altíssimo reino celestial. Lúcifer, o portador da luz, é o anjo mais conhecido de todos os tempos, e um dia já foi a mais bela e perfeita criação entre todos os anjos criados pelo ainda mais poderoso e supremo Deus Jeová. Mas Lúcifer, que era um iluminado anjo de Deus, a quem foi dado tanto poder e prestígio, se tornou cada vez mais orgulhoso e deixou que o mal entrasse e corrompesse completamente o seu coração. E assim, por esse motivo, o anjo de maior poder já criado caiu do céu, para então se tornar o temido e ardiloso Satanás, o maior inimigo de Deus e da sua maior e mais amada criação, a humanidade, a quem ele tenta incansavelmente destruir. Nesse vídeo, vamos a fundo na intrigante história de um anjo tão belo quanto perigoso e descobrir o lado oculto de Lúcifer, o anjo traidor. Agora, vamos analisar. A história de Lúcifer começa no segundo dia da grande criação, quando Deus Jeová criou o céu, e nesse mesmo dia criou os anjos para servi-lo. Entre eles estava Lúcifer, o mais poderoso de todos. Segundo a Bíblia, em Ezequiel 28:14, Lúcifer era um querubim, a classe mais alta entre todos os tipos de anjos do céu. Sendo o anjo mais perfeito, formoso e exaltado de toda a criação, a mais grandiosa entre as obras de Deus, um ser celestial radiante que refletia da maneira mais perfeita o esplendor do seu Criador, Jeová. Assim, ele apropriadamente era chamado de Lúcifer. A palavra Lúcifer é a fusão de duas palavras em latim, lux, que significa luz, e ferri, que significa carregar, que juntas formam Lúcifer, aquele que carrega a luz, ou simplesmente o portador da luz. Ainda segundo a Bíblia, em Ezequiel 28:13, sendo o mais poderoso anjo do céu, Lúcifer foi adornado com o mais precioso ouro e todos os tipos inimagináveis de cristais e pedras preciosas. Possuía uma beleza inigualável e altíssima sabedoria, e dele saíam os mais belos sons de instrumentos musicais. Lúcifer ainda teria sido ungido pelo próprio Deus, recebendo o grande poder de seu querubim guardião, que guardava o altíssimo trono do Supremo Criador. Portanto, Lúcifer deveria se lembrar sempre de que, independente de quão elevado fosse o seu poder, ele ainda estava abaixo de Deus e o devia obediência. Mas apesar de já possuir o mais alto poder entre os anjos do céu, a inveja e a cobiça começaram a entrar e aos poucos corromper o coração de Lúcifer, que então começou a desejar ser igual ao seu Criador Jeová e a almejar receber para si toda a honra e glória que eram exclusivas de Deus. A Bíblia, em Isaías 13:14, revela exatamente o que Lúcifer disse em seu coração, desejando usurpar para si o trono de Deus. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo.
Com o seu coração corrompido pela inveja e pelo orgulho, Lúcifer se reuniu com os muitos anjos do céu e, tendo elevada inteligência, convenceu astutamente 33% entre todos os anjos a o seguir e a se rebelar contra Deus. A Bíblia Sagrada não nos revela muito de como realmente foi esse importantíssimo acontecimento nas alturas, mas presume-se que nesse momento houve uma grande e violenta batalha no então dividido reino celestial. De um lado estava Lúcifer, o rebelde, e consigo estavam a terça parte dos anjos que resolveram desobedecer e trair Jeová para seguir a Lúcifer como seu novo mestre. Do outro lado estava o poderosíssimo arcanjo Miguel, que foi designado por Deus para liderar o grande e poderoso exército do céu e defender o reino celestial. Então, Lúcifer, que era muito poderoso, se tornou em um grande e monstruoso dragão, cheio de ira e rancor dentro de si. Mas mesmo assim, Miguel, o arcanjo de Deus, venceu, e Lúcifer, o traidor, foi derrotado. Como resultado, Lúcifer foi expulso do céu, e com ele caíram todos os anjos que se rebelaram contra Deus, e assim foram todos atirados à terra. Agora expulso, Lúcifer perde toda a sua santidade e regalias, e inclusive o seu nome original, passando agora a se chamar Satanás, ou Satã, que em hebraico significa adversário, e a sua inveja e sede por vingança só aumentaram cada vez mais. Execrado e ainda muito furioso, Satanás começou a planejar para se vingar de Deus e de toda a sua criação. Então, como nunca teria poder contra Jeová, nada melhor do que se vingar da sua mais recente e amada criação, o homem. Então, Satanás, agora portador de uma falsa luz, sendo muito astuto, entra no jardim do Éden, aonde estavam Adão e Eva, os novos queridinhos de Deus, e sendo ardiloso como uma serpente, mente e convence ao casal a também se rebelarem contra Deus, comendo o fruto proibido, com a falsa promessa de que assim como ele também desejava, seriam tão sábios e poderosos como Deus, o Criador. Como resultado, Satanás consegue a sua primeira vitória, e Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, exatamente como ele também tinha sido expulso do céu. Desse momento em diante, Satanás se torna o nosso maior inimigo, com o perverso propósito de atingir a Deus, atacando a sua mais preciosa criação, a humanidade. Muitos não fazem ideia, mas com o passar das eras, Satanás, que é pai da mentira e mestre do engano, em sua busca por roubar a adoração que a humanidade deveria dar somente a Deus, já teve muitos nomes e rostos, e assim, imitando a Deus, foi e ainda é cultuado por vários povos e nações pelo mundo todo. Uma das milhares facetas de Satanás é o deus grego chamado Prometeus. Os satanistas acreditam enganosamente que Lúcifer na verdade é bom, e foi ele quem libertou a humanidade das garras de Deus, que eles acreditam ser mau, oferecendo a liberdade através da sabedoria que é representada pela maçã. Muito parecido com Lúcifer, segundo a lenda, Prometeus rouba a chama da sabedoria de Zeus para dar à humanidade. Os satanistas acreditam que Prometeus é mais um dos milhares nomes de Lúcifer, e por isso existe uma grande estátua desse deus pagão no edifício Rockefeller Center, que pertence aos Rockefeller, uma das famílias Illuminati.
Por falar em estátua, um outro símbolo de Lúcifer muito conhecido é a Estátua da Liberdade. Essa estátua foi construída em 1875 pelo maçom Frederick August Bartholdi, que construiu a estátua baseada nos ideais Illuminati de Lúcifer. Repare que a estátua segura uma tocha, assim como já citado Prometeus. Essa tocha simboliza a chama da sabedoria de Lúcifer, que os satanistas consideram um libertador, e por isso a estátua tem o simbólico nome de Estátua da Liberdade. A estátua ainda possui uma coroa que representa o Sol, outro símbolo Illuminati de Lúcifer. Desde a antiguidade, Lúcifer é adorado em várias culturas e religiões, também disfarçado como Deus Sol. O Sol é tido como o portador da luz, que ilumina a terra com sua luz, que também representa a sabedoria. E por isso, toda a cultura e religião pagã, incluindo a maçonaria, cultuam ao Sol, que na verdade é mais um símbolo de Lúcifer. Os gregos adoravam Lúcifer, o pai da mentira, o chamando de Apolo, o deus Sol, que era cultuado enganosamente como deus da luz e da verdade. A Bíblia, inclusive, cita Apolo em Apocalipse 9:11, o chamando de Apollyon, o anjo do abismo, não deixando dúvidas de que Apolo é na realidade mais um dos muitos disfarces de Satanás. Os indianos cultuam Lúcifer, o chamando de Surya, que para eles também é o deus Sol, ao qual davam a sua glória. Curiosamente, na Índia, Surya recebe o simbólico título de o olho do mundo, o que nos leva a uma outra faceta de Lúcifer. No Egito, Satanás era cultuado como Deus Sol, agora chamado de Ra, que mais tarde foi chamado de Horus, um deus pagão que deu origem ao famoso símbolo do olho de Horus, que hoje no satanismo é chamado também de olho do diabo, e é usado como o principal símbolo da elite satanista chamada de os Illuminati, justamente por saberem que Horus é também apenas outro disfarce de Lúcifer. Sabendo que o Sol é um símbolo totalmente pagão que representa a falsa luz de Lúcifer, fica muito claro o motivo pelo qual esse simbolismo é usado com frequência no Vaticano e em muitos cultos católicos que têm suas raízes nas práticas pagãs dos antigos romanos que adoravam a Lúcifer através do símbolo do Deus Sol. Com o tempo, esse símbolo foi maquiado pela Igreja Católica Romana como um símbolo cristão de Jesus Cristo, sendo que na verdade é um símbolo pagão que representa Lúcifer, o diabo, que assim recebe a adoração de fiéis que não fazem ideia de a quem realmente estão adorando. Muitos outros deuses pagãos são máscaras de Lúcifer, mas não podemos esquecer de Baphomet, um dos mais conhecidos símbolos de Satanás. Baphomet é um símbolo da rebeldia de Lúcifer e por isso é retratado como um homem que tem a cabeça de um bode, que é um animal símbolo da rebeldia e da desobediência. Em sua cabeça, Baphomet apresenta a mesma tocha usada pelos outros deuses já mostrados anteriormente e que representa a chama da sabedoria de Lúcifer. Segundo a Bíblia, Lúcifer e seus anjos são os maiores culpados pelo grande estado de completa corrupção em que a humanidade hoje se encontra. Mas por sua traição, mentiras e por toda a sua maldade, Satanás será lançado no lago de fogo, aonde pagará por todos os seus crimes contra Deus. E por saber que não lhe resta muito tempo, pretende levar consigo o maior número de pessoas, as quais ele engana com as coisas desse mundo, para que se desviem do verdadeiro Deus, o nosso Criador,
Por isso, é nosso dever estar sempre atentos e vigilantes. E então, Lúcifer, o portador da luz, já foi o mais belo e poderoso entre todos os anjos no reino celestial. Mas a sua cobiça e o seu orgulho corromperam o seu coração e o fizeram trair o seu próprio Criador, Jeová. Agora Lúcifer é Satanás, o maior inimigo de toda a humanidade, a quem ele tenta destruir. Mas breve, Satanás será derrotado por um simples sopro de um Deus que é muito mais poderoso e que está no controle de todas as coisas e protege aqueles que são verdadeiramente fiéis das garras do diabo, o nosso adversário. Mas e você, o que acha disso tudo? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou, deixe um like no vídeo. Deixe também a sua sugestão de vídeo. Curta a nossa página e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir. Vejo vocês no próximo vídeo. Adeus.